Muito boa tarde a você que está acompanhando o Jornal Fato Notícias. Está no ar o Giro da Rodada. A partir de agora, você confere as principais informações do nosso esporte regional, como o adiamento da final do Moleque Bom de Bola, o Municipal de Tijucas, o Campeonato de Futebol de Tijucas, tem também as semis do Campeonato de Canelinha, o Sub-17 de Tijucas e também os times catarinenses nas séries A, B e C. Lembrando que este quadro Giro da Rodada é um oferecimento de Assistec Celulares, assistência técnica, reparo de placas, venda de celulares e recondicionamento de telas originais você encontra na Assistec. Vamos iniciar então falando sobre o adiamento da final do Moleque Bom de Bola, que estava marcada para esta sexta-feira. Diante de um acordo comum entre a Secretaria de Educação e a Fundação Municipal de Esportes, juntamente das escolas, foi tomada a decisão de adiar as finais do Moleque Bom de Bola de Tijucas 2022 para esta semana. O principal motivo foi o possível tempo chuvoso, que pode ser prejudicial à integridade física dos alunos atletas. O Colégio de Aplicação Univale venceu a Escola Valério Gomes por 3-0 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal e garantiu a vaga na final. A outra escola finalista foi a Ondina Maria Dias, que derrotou a Santa Terezinha por 1-0. Cal e Ondina fazem a final na próxima quarta-feira, dia 4, às 2h50 da tarde. Na preliminar, Valério Gomes e Santa Terezinha decidem o terceiro lugar. Univale e Ondina Maria Dias fazem a final, o grande clássico escolar aqui da cidade de Tijucas. E falando em clássico, vamos então às semifinais do Campeonato Canelinhense. Os jogos de volta das semis pegaram fogo na cidade das cerâmicas. 2-2 foi o resultado do jogaço, digno de clássico, entre Poço Fundo e Palmeirinhas. O 3-2 no agregado deu a vaga na final ao Poço Fundo, que segue invicto desde a fase classificatória. Outro finalista é o Borussia Dortmund, que mesmo perdendo por 2-1 para o Moura Nova Aliança, ganhou no agregado por 4-3. Semifinais marcadas por dois jogaços de bola. Lembrando que Borussia Dortmund e Poço Fundo fazem a final neste final de semana, já o jogo de ida, né? E agora então, virando a página para a quinta rodada do Campeonato de Tijucas, o nosso campeonato municipal. Mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol da capital do Vale. Pela chave A, o Joia recebeu o Luziense no estádio Manuel Franco de Camargo e perdeu por 3-1. O 15 de novembro, em mais uma goleada, venceu o Bahia por 3-0 em casa. Gols de Jason, Ricardinho e Dudu. Menção honrosa a esse golaço de voleio do Bahia, que foi polemicamente impedido. O União garantiu em casa e fez 2-1 sobre o Amigos. E no clássico do bairro Oliveira, o Itatiaia não deixou barato e aplicou 6-0 sobre o R4, com direito a hat-trick do artilheiro Calo, agora disparado com 9 gols. Pela chave B, o Praianos venceu o Atrevidos por 2-0 em casa e subiu para a segunda colocação. O Atlético Independente recebeu o Beira Rio em um jogão. Choveu gols no estádio Miguel Ezequiel de Simas, 4-3 para o time visitante. Alvorada e Cruzeiro empataram em 2-2 no bairro Areias. E no jogo da rodada, o AV13 ganhou bem do Cervejão, 4-1 para o time da casa, em um confronto direto com o vice-líder. Após uma falha do goleiro, Daniel Boquita abriu o placar. Logo após, Zé Paraná deu um presentaço para o camisa 9, Marlon, marcar o dele. No segundo tempo, o Cervejão diminuiu com Sidney de cabeça, com direito a mortal na comemoração. O terceiro gol do AV13 foi de Saulo. Após uma boa jogada, bateu de direita no cantinho. Harrison fez o quarto, aproveitando o rebote e fechou a partida. Foi, acho, mais uma grande partida de toda a equipe, né? Consegui ajudar a equipe com um gol e uma assistência aí, acho que faz parte. O importante é que todo mundo fez uma grande partida e conseguimos sair com mais 3 pontos aí e garantir a nossa classificação na Série A. Temos mais 2 jogos difíceis, vamos fazer de tudo para se classificar em primeiro da nossa chave, mas a gente já imaginava do jogo difícil, como a gente vinha conversando essa semana. Eu, particularmente, como eu vinha falando, eu não conhecia a equipe deles, mas superou a expectativa, acho que todo mundo comentava que era uma grande equipe e me surpreendeu bastante. Agora o importante é que conseguimos se manter, se comportar bem dentro de campo, aproveitar as oportunidades e sair com a vitória. Tá aí então os resultados e uma entrevista exclusiva com o Daniel Boquito, camisa 10 do AV13, que foi o craque da partida entre AV13 e Cervejão nesta última rodada. E agora então você confere a tabela e os próximos confrontos da próxima rodada. Na chave A, Itatiaia segue liderando com 15 pontos, invicto. Na vice-colocação, o 15 de novembro com 12 pontos. Em terceira colocação, o União com 10.
E em quarto, o Luziense, que subiu nesta última rodada, fecha o G4. Joaia em quinto com 6 pontos, em sexto Bahia com 4, em sétimo Amigos com 3 e em oitavo R4 Futebol com 1 ponto. Na chave B, o AV13 também invicto com 5 vitórias. Também classificado. Na segunda colocação, o Praianos, que subiu e também já garantiu a sua classificação com 13 pontos. Em terceiro lugar, o Cervejão. Em quarto, o Beira Rio. Fecha o G4 da chave B. Em quinto lugar, Atlético Independente com 6 pontos. Em sexto, Cruzeiro com 2. Em sétimo, Alvorada também com 2. E em oitavo, Atrevidos com 1 ponto. A próxima rodada se inicia só no dia 14, por conta do feriado de Dia das Mães, no domingo dia 8. Ainda falando de Municipal de Tijucas, vamos falar agora do Sub-17 de futsal, que teve a abertura nesta última sexta-feira. A Escola Furacão estreou vencendo o Bahia no jogo de abertura do Municipal de Futsal Sub-17. Rian e Wendel garantiram a vitória do Furacão. Na chave B, o AV13 estreou com goleada. 7-2 foi o placar diante do Atlético Independente. Gols de Petinho, Cauê, Julian e Matheus Laurindo para o AV13. Tá então os 2 jogos de abertura. Nessa terça-feira tem os 2 outros jogos da rodada. E agora então vamos falar dos nossos times catarinenses: Chapecoense, Figueirense, Avaí Brusque e Criciúma nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Na Série A, o Avaí empatou com o Internacional no Beira Rio por 0-0. Pela Série B, a Chapecoense venceu por 3-0 o Novo Horizontino na terça-feira e perdeu por 2-0 para o Cruzeiro no sábado. O Brusque venceu na terça o CSA por 2-0 e perdeu para a Ponte Preta no sábado também por 2-0. O Criciúma empatou com o Novo Horizontino em casa neste domingo. O Figueirense perdeu por 2-0 em casa pro Mirassol neste domingo pela Série C. E nessa semana vai ter clássico catarinense, hein? Brusque e Chapecoense se enfrentam pela Série B do Brasileirão. O Giro da Rodada de hoje vai ficando por aqui. Assistec, oferecimento aqui do nosso quadro. Lembrando que hoje à noite, também com o oferecimento da Assistec, tem o nosso programa Giro da Rodada a Mais, com o goleiro do 15 de novembro, Eduardo Berto, o popular Dudu. Tamo junto, até a próxima. Te encontro à noite, 7h30. Valeu! Tudo